vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 10. Glória a Deus! Nós vamos falar nessa noite uma palavra, uma passagem bem conhecida, que é essa de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 10, de 6 a 12, e depois o capítulo 11, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabta, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Aqui no capítulo 11 diz assim: ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, os tijolos servirão-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não havemos restrição para tudo que entendam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dissipou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Amém? Amém! A gente viu aqui no capítulo 10 falando de Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé. Aquele homem, ele cresceu ouvindo falar sobre o dilúvio, o que aconteceu com o dilúvio. Então, eu acredito, eu li vários livros, que eu tenho bastante livros em casa, alguns comentários falando sobre Nimrod, mas não fala assim o tempo exato desse tempo aqui, depois do dilúvio. Mas, irmãos, eu tenho por mim que aquela história, eu tenho quase certeza disso, foi passado de geração em geração. Noé e seus filhos que viveram aquela situação, né? Noé contou para os seus netos, Cã contou para os seus netos, e assim sucessivamente. E Nimrod, ele cresceu e ele se tornou poderoso. E
irmãos, Aleluia. nós, seres humanos, nós temos a necessidade de um líder. Primeiramente, nós temos necessidade e nós precisamos de um líder. Se uma empresa não tiver uma boa presidência, uma direção certa e alguém que seja ali, que esteja tomando decisão, não vai dar certo. Isso são vários segmentos da nossa sociedade. Se uma cidade não tem um prefeito, não tem uma liderança política, eclesiástica e até mesmo me falhou a memória, os juízes que tomam conta, essa cidade vai virar, não vai dar certo, vai virar bagunça. Então nós precisamos de um líder. E isso desde os primórdios lá acontece. E Nimrod, ele levantou-se como forte, como poderoso, e ele começou então a rebanhar esse povo para próximo dele. E ele levou o povo para a terra de Sinar. Lá no capítulo 11, já fala sobre isso, que ele levou esse povo e ele começou ali. Ele, como líder, ele teve uma ideia. Nós vamos ficar todos juntos aqui e vamos edificar uma cidade forte, uma cidade que seja bem protegida, onde nós vamos ficar todos juntos e vamos proteger uns aos outros. Ali ele estava sendo autoritário, porque ele, na verdade, ele queria fama. Quando a gente estudei, eu li várias vezes sobre Nimrod. Até tem uma parte que é muito feia, mas que não vem ao caso. Que é bom a gente estudar para ter conhecimento. Aleluia. Para ter conhecimento das coisas que aconteceram e que continuam acontecendo conosco, porque nós somos humanos. Nós somos humanos, como o pastor acabou de falar, tem coisas que acontecem. Se a gente pudesse prever que ia estragar um instrumento, ou um cabo, o computador, o que seria feito? Já tomava providência antes. Mas nós não podemos prever isso. Nós somos humanos, somos suscetíveis às adversidades da vida e a falhas também, certo? E nós temos algo dentro de nós que nós gostamos de mandar, né? Nós gostamos de mandar, nós gostamos de estar em evidência. E isso é desde muito tempo. Então ali Nimrod levou aquele povo para aquele lugar e ele falou: vamos construir esta cidade. Irmãos, eu tiro várias lições para minha vida que o Espírito Santo falou comigo e eu trago hoje aqui para esta igreja, para todos nós, porque nós precisamos estudar a palavra. Aleluia. Nós precisamos saber da palavra. Não é porque está no Velho Testamento que nós não tiramos nada, pelo contrário, é riquíssimo, porque fala da história do ser humano. E quando eu olho para a história de Babel, primeira lição que eu tiro para a minha vida: a desobediência. A desobediência. Qual foi a ordem que Deus deu para aquele povo? Lá em Gênesis 9, no versículo 1, Deus disse, está escrito: abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, mas Nimrod estava convocando o povo ali para ficar em Babel. Somente naquele lugar: vamos fazer uma cidade, vamos ficar aqui, vamos ser um povo forte, vamos proteger uns aos outros, não vamos espalhar, porque aqui fala isso, que eles não queriam se espalhar. Desobediência. Toda desobediência, irmãos, ela vai trazer uma consequência muito ruim para a nossa vida. Verdade. E
a consequência aqui da desobediência foi que aquele povo que Deus desceu e viu ali que estava desobedecendo a Ele. Deus se entristece quando a gente obedece mais ao homem do que a Deus. Então aquele povo estava obedecendo ali Ló. Mas Deus desceu ali e olhou. E Ele então dispersou aquele povo. Ele falou: vou mudar a língua, confundir a língua, para que vão cumprir o que eu determinei. Então a desobediência, ela traz confusão, ela traz divisão. Nós não podemos desobedecer a Deus. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente continua: não dá nada não. Hoje essa frase, não dá nada não, não tem nada a ver, está na moda. Mas dá ruim, como diz os jovens, dá ruim, não é bom. E a desobediência, ela vai trazer consequências, e consequências que podem perdurar a vida toda, o resto da vida. Nossa família podem sentir a consequência também da nossa desobediência. Então nós precisamos ser obedientes a Deus, ouvir a voz de Deus. Aquele povo, eles estavam ouvindo o líder terreno deles. Nós precisamos sim, mas primeiro ouvir a voz de Deus. Aleluia! Quantas vezes, irmãos, nós recebemos uma palavra e às vezes a gente fica em dúvida: será que é de Deus, será que não é de Deus? Mas eu vou fazer, o irmão falou, a irmã falou, e às vezes não é. Então nós precisamos buscar do Senhor. Por isso que a palavra diz que nós devemos conhecer para não errar, porque o meu povo é por falta de conhecimento. E hoje nós lemos muito pouco a Bíblia. Esses dias eu estava sentada lá no meu consultório e eu falei para Deus: Pai, antes eu levantava 2 horas da manhã, irmãos, para orar. Hoje eu não faço mais isso. E eu espalhava, eu tenho muitas Bíblias, eu amo Bíblias. E eu espalhava várias Bíblias assim na cama, ia lendo as traduções diferentes, estudando. Ficava ali das 2 até as 4 da manhã, estudando a palavra de Deus e orando. Hoje eu não faço isso, hoje eu faço 1 hora só. E é pouco. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus, voltar à prática de ler a palavra de Deus e buscar para conhecer a vontade de Deus para a gente obedecer. Glória a Deus! Outra coisa que eu tiro para a nossa vida nesta noite: buscar proteção na pessoa certa. Buscar proteção não em objetos. Eles construíram aquela torre. Eles construíram ali. Eu fico imaginando: vamos construir essa torre. A torre bem alta. Pode ser que aconteça chover, de vir de luz novamente, e a gente ficar perecendo aqui. A gente sobe na torre. Então eles estavam construindo uma torre para ser o refúgio deles, para todos ficarem ali. É a proteção. Mas não era essa a vontade de Deus? Quantas vezes Deus fala conosco para a gente ir ao culto, para a gente ir pregar? Olha, eu tenho uma coisa que eu lembro com muita tristeza. Há alguns anos atrás, Deus falou comigo: vai no hospital e olha para aquela pessoa. E falou quem era a pessoa para eu orar. E eu senti medo, porque eu nunca tinha feito isso. E eu falei: pai, eu não vou, porque a mãe dele
Senhor sabe como que é, não vou. E fiquei aqui, não, talvez essa voz que veio não era a voz de Deus, eu vou não. E eu não fui. E aquele jovem passou por uma cirurgia naquela época, mas muitos anos depois, ele teve uma complicação por causa daquela cirurgia. E eu fiquei com peso no coração, porque Deus tinha falado, vai lá e ora, e repreende aquela enfermidade em meu nome. E eu não fiz isso. Então, irmãos, nós precisamos confiar na pessoa certa, em Deus. Não tem nada que nos protege. É lógico que a gente tem que cuidar do nosso bem material, de uma moto, de um carro. A gente tem que fazer a manutenção, mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa confiança é o Senhor. A nossa liderança é o Senhor. Nós todos aqui estamos sob a bênção do pastor. Nós estamos sobre a bênção do pastor, mas a gente tem que também conhecer, e como ele diz, que é que prega a palavra. A gente não é também, né? Eu creio, né, que o pastor não ficará triste se a gente, assim, às vezes o pastor falar alguma coisa ao pastor, o senhor falou algo, graças a Deus não aconteceu isso, já faz um ano que eu estou aqui, vai fazer, né? Final de semana agora. Aleluia. É um homem que prega a palavra, que tem um compromisso com a palavra. Mas se algum dia ele não tiver compromisso com a palavra, nosso compromisso primeiro é com Deus, mas nós estamos debaixo da bênção dele. Deus. Então é uma responsabilidade muito grande, irmãos. E nós precisamos dessa liderança. Nós precisamos, ninguém caminha sozinho. Nós precisamos de colocar a nossa confiança no Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor para sermos obedientes da maneira como o Senhor deseja que nós sejamos. Amém? Nós não devemos, irmãos, viver com medo do passado. Nós não devemos. Esses dias Deus falou muito comigo ao meu coração sobre esse medo do passado. Esse povo aqui era um povo que estava ali no começo de tudo novamente, estava povoando a terra. E quando eles falam aqui que para que eles pudessem ficar ali perto, para não se espalhar, por quê? Era um certo medo. Certo medo, além de Nimrod querer ser o dominante daquele povo, mas aquele povo era um povo medroso. Igual hoje, a maioria das pessoas tem medo de uma nova pandemia. Tem medo, né? Se falar de um vírus novo, as pessoas já todos ficam com medo. Por quê? Porque é recente, é muito latente aqui na nossa memória tudo aquilo que nós vivemos. Toda aquela opressão. Então a gente tem medo. É natural o ser humano ter esse momento de temor. Nós não devemos ser regidos pelo medo. Às vezes, ter um medo bom. Qual que é o medo bom? Por exemplo, eu gosto muito de correr de moto. Agora eu parei com isso depois que eu recebi um recado. Mas eu gostava muito de correr. Eu aprendi a pilotar numa estrada, se não me engano, ela era 300 cilindrada. Então eu aprendi assim. Mas a gente tem que ter cautela. Tem que ter um certo medo tem certas vias, e como o pastor disse, o trânsito está caótico. Então esse medo, ele nos preserva. Tá? Mas aquele medo que nos paralisa e que traz sofrimento, esse nós não devemos ter. Nós devemos entregar na mão do Senhor. Nós não devemos ter medo do passado. Nós não devemos viver todos os dias com medo. Imagina se nós como mães e os homens como pais ficarem todos os dias pensando: e se meu filho morrer? E se meu filho morrer? E se meu neto morrer? Quando o Danilo foi para Marília, ele sofreu um acidente lá e
Durante acho que uns 2 ou 3 meses, eu ia todos os dias dormir, com medo dele morrer. Eu tinha medo dele morrer, eu não conseguia dormir, eu estava mal. Aí um dia eu sentei na cama, eu tinha deitado, e eu sentei na cama e comecei a pensar, peraí, eu não posso viver, é como se viver na corda bamba, todos os dias, dia e noite. Não. E além de tudo isso, significa não ter confiança em Deus. Naquela noite, sentada na minha cama, eu falei, Pai, eu não posso ir em todos os lugares que o Danilo vai, e que o Danilo, lá em Marília, onde o Danilo está, mas o Senhor pode. E a partir de hoje, eu entrego ele em tuas mãos. Eu não quero sentir esse medo que me paralisa. Eu sentia dores, irmãos, com medo do meu filho morrer, e Deus me libertou. Então nós não podemos viver com os medos e com as dores do nosso passado. Aleluia. Não podemos deixar que isso nos paralise ou que isso nos leva a tomar decisões erradas. Porque aquele povo que estava ali sendo liderado por um homem que tinha recebido de Deus ordens para cuidar, sim, mas com obediência a Deus, não com soberba. Então nós precisamos entregar nossa vida na mão de Deus, não deixar que o passado nos paralise, não deixar que o medo, aquele medo que chega a doer na pele, nos paralisa, porque Deus, Ele está no comando, e Deus não perdeu a situação, o comando da situação. Ele não perdeu. A gente ouve muitas pessoas dizer, não tem mais jeito não. Quantas pessoas falam, olha, olhando para a situação política do Brasil, do mundo, não tem mais jeito. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus quer que nós olhemos para Ele. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e com a prima minha, eu amo essa minha prima, e a gente faz planos, e ela falou assim, mas as coisas estão difíceis, né? Eu falei assim, olha, estou preocupada não, porque lá no céu não tem crise. Em quem está em Cristo não tem crise. Nós passamos por situações porque vivemos num mundo corrompido. Então as adversidades às vezes nos atingem, mas se a gente confiar em Deus, ser obedientes, não temer as coisas do passado, não temer a fome, não temer o que os governantes, as decisões dos governantes, mas temer ao Senhor e colocar diante dele a nossa vida. Ele virá de encontro às nossas necessidades e Ele trará bênção para nós. Ontem eu estava conversando com um pastor e eu falei sobre a vida de essa situação, né? Esse que eu estava estudando sobre essa passagem. E eu disse para o pastor, pastor, tem muitos, a gente estava falando de uma situação de uma determinada igreja. E eu falei, olha pastor, tem muitas pessoas, tem muitos membros de várias igrejas, irmãos, que ainda não tem a consciência do que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. Tem muita gente, nós não podemos dormir, nós não podemos deixar que as coisas passem despercebidas aos nossos olhos. Deus tem muita coisa a fazer. Esses dias eu falei, Pai, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Eu quero ser um instrumento. Tem dia que eu falo, Deus, eu estou fazendo tão pouco, tão pouco. Irmão, já teve época de eu estar na igreja. Eu ia na igreja de segunda a segunda. Segunda era um grupo de oração, na terça era ensaio do coral, na quarta estudo bíblico, e assim ia.
e todos os dias eu estava ali. E era tão gostoso. E eu tinha tempo. Hoje a gente vem na igreja 2 vezes na semana. Às vezes a gente vai, eu vou lá no Osmar Dutra, e às vezes não tem tempo para estudar a palavra, para fazer uma visita. Então nós precisamos voltar a isso, estar apaixonados por Deus, apaixonados pela obra do Senhor, apaixonados por vidas. Tem pessoas caminhando a passos largos para o inferno, e nós não podemos ficar salvos, sentados, satisfeitos. Não podemos. Nós precisamos fazer algo. E eu falo, Pai, eu quero fazer mais. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando um exército de pessoas que não temem o inimigo, mas que são obedientes a Deus e que estão firmados na palavra, estão firmados na rocha, porque nós estamos caminhando para a volta de Cristo e nós precisamos trabalhar, nós precisamos falar, nós precisamos nos levantar como um povo forte, unidos. E o povo, quando se une, faz. Esse povo aqui, eles se uniram para fazer coisas que desagradava a Deus. E a torre já estava se levantando, porque eu estava estudando, até eu assisti um vídeo sobre arqueologia lá numa região do Iraque. Existem torres, principalmente uma bem alta, que está lá há muitos anos. E o arqueólogo, não sei se alguém já ouviu falar, Rodrigo Silva, ele fala que uma daquelas torres, provavelmente a mais alta, é a Torre de Babel. Então, irmãos, e está lá, são ruínas, mas está lá, para provar para a humanidade que não é, que isso daqui não é um conto de fadas, é verdade. Então, o povo quando se une, ele consegue fazer tanto coisas ruins como coisas boas. E nós precisamos nos unirmos para pregar a palavra do Senhor, para levar adiante a palavra do Senhor. Nós precisamos crescer. Deus não queria que aquele povo ficasse ali, limitado. Não. E Deus não quer que a gente fique limitado aqui também. Deus quer que nós cresçamos para a glória dele. Para a glória dele. Então, irmãos, mais uma lição que eu tiro é quando a gente se une, a gente faz coisas, tanto coisas ruins como coisas boas. Por isso que nós precisamos nos unir para fazer a obra do Senhor, para ser conhecido. Aquele lá é diferente, aquela lá é diferente. Tem que ser assim, como o pastor falou, lá no trabalho, dar testemunho. Ontem eu estava terminando a visita numa quadra lá do Interlagos e tinha 2 pessoas conversando e eu fiquei do outro lado prestando atenção na conversa. E eu fiquei triste quando a mulher falou assim: pois é, ele está naquela situação lá, briga com a mulher, é agressivo e diz que é crente. Que tristeza, que chega a dar uma dor no coração da gente, né? Chega a dar uma dor no coração da gente, porque a pessoa está dentro da igreja e dando mal testemunho. Muito triste isso, irmãos. E, irmãos, mais uma lição que eu tive para a minha vida, para a nossa vida aqui, é que o homem, o ser humano, sempre ansiou chegar no céu. Sempre. Eu amo admirar o céu. E muitas pessoas. Tanto que, se a gente for ver na história lá da criação do avião, muitas pessoas tentaram de várias formas, porque queriam alcançar o céu. Esse povo aqui queria chegar no céu. Mas o problema
é que muitas pessoas querem o céu, mas querem o caminho errado. Aquele povo poderia construir aquela torre, e construindo, que nunca ia chegar em Deus. Ia chegar a uma certa altura, não ia conseguir mais por conta da atmosfera, mas não era o céu, porque o céu não se toca com as mãos. O ser humano, ele está sempre em busca do céu, mas sabe que é o vazio que tem dentro do coração do ser humano, que é do tamanho do Espírito Santo de Deus. Então, humanamente falando, ninguém vai tocar no céu. Então, o homem busca atalhos para chegar no céu, mas não tem jeito, irmãos, não tem jeito, só há um caminho para o céu, que é Jesus Cristo. E que eu creio que todos nós que estamos aqui, nós já temos essa consciência, nós já fizemos essa decisão. E quero dizer, irmãos, vamos ficar firmes e colocar-nos na mão do Senhor e aceitar o que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes a gente pergunta, pode até pensar, mas essa mensagem não era para mim, eu já sou cristão, já sou evangélico há tanto tempo. A palavra de Deus é sempre para nós. Porque se Deus quisesse que outras pessoas estivessem aqui, eles estariam. Um dia eu estava indo lá para. Eu lembro quando. Eu até falei lá na casa do irmão Max, eu estava indo pregar. E Deus tinha falado no meu coração, eu falei, Deus, eu vou falar isso. E eu falei, e as pessoas que estão lá? E Deus falou comigo, não se preocupe com as pessoas sou eu que vou levar. E foi hoje tinha bastante pessoas lá. Porque não sou eu que faço a obra. Não é o pastor Raimundo e nenhum. Nós somos instrumentos de Deus. A obra que faz é o Senhor. Então, Deus quer que nós estejamos unidos para obedecer, para buscar o caminho certo e para, juntos nesse caminho, a gente levar mais pessoas. Irmãos, o céu é algo que nós desejamos. Quando eu penso no céu, quando eu penso estar na presença de Deus, meu coração se enche de alegria. E eu falo para Deus, Pai, me deixe de fora o que o Senhor está fazendo e que ainda vai fazer. Porque tudo que eu quero ouvir, a frase que eu mais desejo ouvir é vinde bendito de meu Pai. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Nós não somos filhos de Deus. Deus, Ele quer que nós nos lancemos no braço dele para nos libertar das coisas que precisamos deixar para trás. Porque quando a gente vem para Jesus, a gente vem do jeito que está. Tem coisas na nossa vida que demora para sair e Ele vai nos libertando dia após dia. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei, talvez, se você precisa de ser liberto de algum sentimento que talvez você carrega dentro de si. Ou se é algum vício, ou se é algum costume e que precisa ser tirado. Mas eu quero dizer, lança nos braços do Senhor. Fala para Ele, Pai, eu deixo no teu altar, aos pés da cruz, o que está me incomodando, o que está tirando a minha paz. E Ele vai transformar, Ele vai ouvir, Ele ouve o nosso clamor. Às vezes a resposta demora um pouco, mas ela vem. Às vezes não vem conforme a gente quer, mas ela vem. E quando ela vem conforme a vontade dele, é infinitamente melhor do que pensar.
pensamos ou desejamos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Vamos nos entregar no nosso Senhor e pedir para Ele nos libertar de tudo aquilo que nos afasta dele, porque tem coisas que é sutil, e é sutil, como o pastor falou, né? Que o inimigo, ele não vai apresentar diante de nós com chifre, com unhas, igual muita gente pensa. Não, vem de uma forma bonita, vem de uma forma bonita, sutil, como diz o mineiro, né? Comendo pelas bravas, bem devagarzinho, né? Quando a gente vê, a gente está ali no emaranhado, mas mesmo assim, Deus é tão misericordioso. Quando a gente olha para Ele e fala: Pai, me socorre, pode dar uma pontinha só da mão de fora, afogando ali, Ele vem em socorro, Ele nos liberta, nos transforma e cura de toda dor, de toda enfermidade, para a glória dele. Amém. Eu agradeço a oportunidade